João capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. O que Jesus escrevia no chão não está gravado e ninguém sabe, né? Então nós vamos ver aí que Jesus vai escrever com o dedo na terra, mas ninguém sabe dizer o que ele escrevia, se era algo aleatório ou se era algo realmente importante. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. A pena por apedrejamento era um método judaico usado em casos julgados e condenados. O criminoso ou a criminosa vinha ali seminu, com as mãos amarradas para trás. Então os acusadores atiravam a primeira pedra e os demais logo em seguida. Mas os primeiros a atirarem a pedra teriam que ser, né, os acusadores, aqueles que foram ofendidos ou que foram, né, traídos. Esses teriam que ser os primeiros e depois a seguir os outros, então também estavam ali para atirar a pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós vamos então ouvir aqui, né, um comentário e depois vai estar ali embaixo, né, o link, se você quiser ver o conteúdo completo, vai estar aqui embaixo aqui o link do vídeo que foi passado aqui, que você vai ouvir neste momento, sobre este versículo. Qual que é o significado dessa expressão? Eu sou. E lembra, Jesus disse: Eu sou várias vezes. Jesus é, portanto, o eu sou do Velho Testamento. Porque ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele afirma ser Deus. Esse é o primeiro sentido. O segundo significado é que Jesus, sendo o eu sou, ele é o mesmo Deus do Velho Testamento. Ouvi o irmão Martin Lloyd Jones também hoje. Falando hoje há uma distinção, hoje, quando ele fala hoje, 80 anos atrás. Hoje estão querendo fazer uma distinção entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo. Mas isso não existe, porque é um único Deus. Então, o Deus do Velho, Jesus, é o mesmo Deus, Jesus, do Novo. É o Deus do Velho que pode mudar a maneira de agir, e ele fez isso ou não fez? Nós vimos em Hebreus, tendo Deus outrora falado aos pais, pelos profetas de muitas maneiras, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, que é a expressão de Deus. Então Deus se manifestou em toda a sua história de muitas formas. A maneira dele se manifestar pode variar, e varia. Mas o Deus que se manifesta de formas diferentes, que age de formas diferentes, não muda. O caráter de Deus não muda. Os seus atributos não mudam. Eu sou significa isso. Você consegue ver? Eu sou, não eu era, eu serei. Eu sou. Desde quando? Desde sempre. Eu sou desde sempre. Ele sempre existiu. O terceiro sentido do eu sou é então que Deus não aceita e não há outra alternativa. Os deuses do Egito, os deuses que existem hoje, não são deuses. Não há outro Deus além do eu sou. Eu sou significa eu sou, e eu sou o único. E eu mandei para alguns irmãos no grupo que nós nos reunimos nas casas, de uma pesquisa que foi recentemente realizada. Aliás, foi levantado esse dado na Conferência Fiel essa semana, em que
foi feita uma pesquisa entre evangélicos. E uma das perguntas era: Deus aceita a adoração de todas as religiões? O cristianismo, o judaísmo, o islamismo e qualquer outra? 51% dos evangélicos dizem sim. Mas espera aí. Eu sou não divide a glória dele com absolutamente ninguém. Eu sou, é só ele, não existem outros. Como você que confessa a Cristo, que diz ser evangélico, admite essa possibilidade? É incrível que existem essas linhas aí, né? Essas pessoas que infelizmente admitem isso, mas como ele falou assim, é algo mesmo absurdo, né? O único eu sou, o único Deus é o Senhor. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Bom, Jesus ensinou neste lugar muitas e muitas vezes. Era um pátio que continha ali 13 gasofiláceos, né? O 13º era então para as mulheres, e os outros 12 eram um para cada tribo, depositar ali então as suas ofertas. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Bom, essa então, né, a fala dos servos, né, era então uma das declarações mais falsas que os judeus tinham, né, pois a história do Egito, da Medopérsia, da Síria, da Babilônia, da Grécia e Roma, assim como em muitos outros períodos, eles tiveram escravos, né? Eles foram escravos de outras nações. Então ali eles alegaram que eles eram livres, sempre foram livres, e a gente vê pela luz da Bíblia que não foi bem assim, né? Eles passaram muitos momentos em cativeiros, onde ali eles eram considerados escravos. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão.
Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Ou não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Os fariseus, então, eles ficaram bravos, né? Porque eles sabiam quem era o eu sou. Eles já conheciam a história lá já desde os tempos de José, né? Da época do Egito, de Moisés. Eles já sabiam quem era o eu sou. Por isso, então, que eles quiseram matá-lo, né? Matar Jesus. Pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Queremos encerrar então este capítulo, desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus.